E outra coisa que é importante aqui também é a própria ideia de reino de Deus. Quando a gente fala reino de Deus, a maioria das traduções que a gente tem aponta para a ideia de reino como um lugar. Para a gente que tem pouco conhecimento ou pouca experiência com monarquia, com o sistema de governo monárquico, falar de reino de Deus vai parecer uma coisa muito distante. Tanto é que a maioria dos biblistas hoje tem falado sobre reinado de Deus enquanto uma atividade, ao invés de reino de Deus enquanto um lugar. Então, o estabelecimento do reino de Deus, seja o reino que Jesus pretendia, seja como o reinado final de Deus na história, não é um lugar. Ele não fala de um espaço geográfico. Ele não fala do céu, por exemplo, como um lugar que a gente sai daqui da terra e vai morar no céu. Mas é a ideia de reinado, de atividade. A atividade sobre Deus, no momento da... Então, o reino de Deus não é lugar. O reino de Deus é uma atividade. É a ação de Deus, que já acontece, que já foi inaugurada por Jesus, mas que em um momento da história ele vai ser definitivo. Daí que o livro de Apocalipse vai falar de uma cidade santa, que é uma cidade nova. Por isso que ele vai chamar de Nova Jerusalém. E que nessa cidade não existe dor, não existe ranger de dentes. Ou seja, ele está falando da esperança de que em algum momento da história Deus vai intervir de tal maneira que as forças das trevas já não vão mais ser, não vão mais nos influenciar. Aliás, elas serão destruídas. Vai demorar um pouco para a gente chegar lá, mas em Apocalipse 22, 21 e 22, ele fala da destruição do próprio inferno. Olha que coisa interessante. A gente recebeu a ideia, na tradição cristã, de que o inferno é um lugar de sofrimento que vai durar a eternidade. Mas o próprio livro de Apocalipse diz que o mal vai ser destruído e o próprio inferno, como lugar de mal, vai ser destruído também. E aí o reino de Deus será pleno, será completo. Essa ideia me fascina. Essa ideia de que o inferno será destruído vai de um lado totalmente oposto daquele que eu aprendi na igreja. De que haverá sofrimento pela eternidade. Mas o Apocalipse traz essa ideia de que até mesmo o inferno vai deixar de existir. E isso para mim é fascinante. Então, o objetivo da literatura apocalíptica, com esses três elementos, com o conflito, que é um conflito cósmico, que é um conflito de proporções universais, o segundo, que é a escatologia, que é essa ideia do fim dos tempos, do recomeço, e o universalismo, ou seja, que tudo isso abarca não só a vida humana, mas toda a criação, muito presente no livro de Apocalipse, tem como objetivo principal fazer uma leitura da realidade na qual as pessoas que escreveram estavam vivendo. Ou seja, através da literatura apocalíptica, eles procuravam interpretar o curso da história e dar um sentido para ela. Assim como os salmistas, assim como o livro de Eclesiastes, a literatura sapiencial, ou mesmo o Deuteronômio, procuraram dar um sentido para a existência da maneira deles, a literatura apocalíptica também faz a mesma coisa. E quando eu falo de literatura apocalíptica, eu estou falando de gênero literário. Estou falando desse conjunto de elementos, não estou falando só do livro de Apocalipse. Para vocês terem uma ideia, eu até anotei aqui em algum lugar, a quantidade de apocalipses que existiram na época de João, antes que João escreveu, e mesmo depois da escrita do livro de Apocalipse, tinha Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo,
Apocalipse de Moisés, ou de Enoque, Assunção de Moisés, que é o livro que Judas cita, que a gente estudou um pouco. Então, existiram vários apocalipses. O próprio livro de Daniel, parte dele é literatura apocalíptica. Nos evangelhos, né, em Marcos, em Mateus, lá em Mateus capítulo 24 e 25, em Marcos capítulo 13, a gente vai encontrar um pouco dessa literatura apocalíptica. Depois, se vocês podem dar uma olhada, vocês vão ver que tem o elemento do conflito, que tem o elemento da escatologia, do final dos tempos, e tem o elemento do universalismo. E os evangelistas fazem uma interpretação da sua realidade. Eles pegam elementos da apocalíptica e incluem dentro de um gênero literário que é evangelho. Então, é tudo muito complexo, mas é tudo muito interessante também. Então é isso, assim, a literatura apocalíptica quer dar um sentido para a vida. E ele faz de uma maneira muito interessante. A maioria dos comentadores diz que o livro de Apocalipse foi escrito para ajudar, para dar apoio às pessoas que passaram pelas tribulações do primeiro século depois de Cristo, principalmente sob o governo de um dos imperadores romanos, que foi Domiciano, por volta do ano 80 até 96. Alguns vão dizer que o livro de Apocalipse foi escrito mais tarde, mas eles dizem, existe um certo consenso entre os comentaristas, que o livro de Apocalipse ele foi escrito também para apoiar, para dar ânimo, inspirar as pessoas em meio à perseguição. Por isso que ele vai falar que, por mais que a igreja passe por situações de perseguição, por mais que já no tempo de João existiram mártires ou pessoas que morreram por causa da sua fé em Jesus, ele vai dizer que a situação vai ficar pior, vai ficar mais intensa, mas ela vai acabar, porque a vitória da igreja está garantida. Então, pode-se dizer que o livro de Apocalipse é também um livro de esperança, ou é fundamentalmente, essencialmente, um livro para dar esperança para as pessoas em meio à perseguição. Então ele fez muito sentido para as pessoas naquela época. E ele continuou fazendo sentido para várias comunidades cristãs ao longo da história que passaram por perseguição. Isso que eu falei para vocês. Sempre que existe crise, seja crises locais, ou seja, crises a nível mundial, o Apocalipse ganhava novo interesse. As pessoas ficavam interessadas porque elas interpretavam as profecias de Apocalipse conforme o que elas estavam vivendo. Seja na época dos Macabeus, que foi aproximadamente 150, 160 anos antes de Jesus, que lutaram, formaram uma resistência contra a dominação romana, seja na Palestina do século I, quando Jesus viveu e existiram os Zelotes, que também eram um grupo de resistência. Não sei se vocês lembram, na passagem, a história mostra um pouco disso, da passagem do ano 900 para o ano 1000, as profecias de Nostradamus eram muito famosas e as pessoas queriam saber, porque elas achavam que no ano 1000 o mundo ia acabar. Assim como no ano 2000. Exatamente, assim, eu acabei de falar isso. Assim como no ano 2000, ou seja, sempre em épocas de milênios, as pessoas, de uma maneira geral, entendiam que o mundo ia passar por esse momento. Na Primeira Guerra Mundial, os movimentos apocalípticos ressurgiram. E é interessante porque na Primeira Guerra Mundial, na década de 10 e até comecinho da década de 20, ou um pouco antes da década de 20, que coincidiu com o surgimento do pentecostalismo. E essa história de dar uma ênfase maior ao livro de Apocalipse ficou mais intensa. Na Segunda Guerra Mundial,
também o livro de Apocalipse, movimentos apocalípticos, gente que começou a dar data para o fim do mundo, começou a aparecer com mais intensidade. Então, se a gente pega na história, a gente vai ver vários grupos e vários profetas, auto-intitulados profetas, que determinaram um calendário para o fim do mundo. Com o surgimento da União Europeia, aconteceu isso também. Eu me lembro que parece que havia 10 países fundantes na União Europeia, muita gente interpretou que eram os 10 chifres da besta. Durante a Guerra Fria, nos anos 50 e 60 também, com a iminência da guerra nuclear, que eu já falei. Então, sempre em época de crise, o livro de Apocalipse era tirado da gaveta. E muita gente, por conta disso, muita gente associou o livro de Apocalipse a um livro de terror, ou um livro associado ao terror, associado à catástrofe, associado a terremoto, agora a guerra biológica. Esse é o ponto negativo, que na história, um livro que foi escrito, que muita gente acabou dando ênfase muito mais na catástrofe do que a esperança. O fim da história é isso. Da história. Hoje existe, o Marcos conhece bem sobre isso, que para algumas pessoas, para algumas igrejas, para alguns intérpretes, quanto pior, melhor. É a ideia de que quanto mais o mundo tiver guerra, fome, destruição, injustiça, mais estamos perto da volta de Jesus. Mas, enfim, essa é uma interpretação muito distorcida. Há algo que vocês queiram comentar até agora?